Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um Boteco da História. Hoje a gente vai estar recebendo o professor Johnny Lang, da Universidade Federal da Paraíba. Mas antes eu queria só agradecer o Carlos por ter se tornado membro do canal e lembrar vocês que esse é um canal de divulgação científica em história, judaísmo antigo e experiências religiosas de um modo geral e a sua recepção. E hoje a gente vai estar tratando, inclusive, sobre essa temática da recepção. E, para isso, o professor Johnny Lang, ele veio conversar conosco sobre as suas mais recentes pesquisas nessa temática. Boa noite, Johnny. Boa noite a todos. Como eu já falei, o Johnny ele é professor da Universidade Federal da Paraíba, é um dos grandes nomes, eu diria até o maior nome que nós temos sobre as pesquisas no campo da Escandinávia. E ele tem também trabalhado aí no campo das recepções, não só trabalhando o medievo no particular. Ele também é coordenador do NEV, que, aliás, é um núcleo dedicado aos estudos da Escandinávia, que, aliás, também faz um trabalho muito bacana de divulgação científica. Eu deixei o link aqui na descrição, não só do texto que o professor Johnny Lang vai conversar conosco hoje, mas também dos canais aqui no YouTube, nas redes sociais. Então, uma dica aí para vocês também acompanharem o trabalho, afinal é feito por um pesquisador e os seus orientandos, seus outros pesquisadores, também formados pelo Johnny Lang, que é uma referência não só nacional, mas também internacional. Enfim, Johnny, fica aí à vontade para fazer a sua apresentação inicial. Posso ter esquecido alguma coisa, né? Muito obrigado, Juliana. Uma grande alegria poder estar aqui nesse canal tão múltiplo e plural do ponto de vista da história das religiões, né? Antiguidade, Idade Média, recepção. Assim, é muito legal poder participar e divulgar, então, esses temas, essas pesquisas envolvendo, né, recepção e usos da história, né? Já fazendo também uma associação com o seu vídeo, no Humberto Eco, também muito legal, a resenha que você fez. Então, a proposta realmente é essa. Né? Nós tratamos, vemos a questão desse simbolismo da suástica e como que ele foi utilizado na recepção moderna e contemporânea. Perfeito. Então, pessoal, só lembrando que o professor Johnny Lang vai estar trazendo aqui, é um boteco, é uma conversa descontraída, lembrando sempre isso. Vocês podem estar mandando as perguntas de vocês via chat. E lembrando também, antes da gente dar início, que estão abertas as inscrições para a turma 2 do curso de aperfeiçoamento em História do Cristianismo, como o nosso mundo se tornou cristão. Então, o link também está na descrição. Quem quiser aí garantir sua vaga, as inscrições, então, estão abertas. Começa agora dia 8 de julho. Enfim, foi muita propaganda, muito comentário. Vamos dar início, então? Vamos lá. Bom, falar da suástica, né, hoje em dia, claro, está associada com o nazismo, né? Então gera uma série de questões de identificação, né, com essa questão política, a questão do partido nazista, né? Na grande parte das pessoas, e a maior parte da população da nossa sociedade realmente não conhece a história da suástica. Na verdade, a suástica nazista é um grande caso de uso e ressignificação da história. Os nazistas não inventaram a suástica. Eles apenas deram um outro formato, né? E esse formato que o nazismo deu no século XX vai encobrir absolutamente, na maior parte das vezes, essa grande história da suástica, na antiguidade e na Idade Média. Então, esse material que nós vamos ver hoje, ele mostra um pouco desses vários significados da suástica na antiguidade e por que ela se tornou esse símbolo maléfico,
esse símbolo de ódio e destruição que nós temos na atualidade. Então, a proposta é essa, é vermos um pouco, mas não tem como eu ter que fazer um curso, né, Juliana? Tem que fazer um curso especial só sobre os vários significados da suástica, que é uma história bem complexa. Então, aqui nós só vamos abordar rapidamente para poder tratar, então, dessa questão da recepção, né, de como que ela foi ressignificada. Bom, vamos lá. Só algumas rápidas questões. Quando nós adotamos o termo suástica, ele é uma palavra que tem origem hindu. Ele significa boa sorte. Então, ele tem a ver com a questão desse símbolo na Ásia. Aonde que surgiu a suástica? Isso é muito polêmico. Há vestígios de suástica na arte rupestre, na antiguidade pré-histórica, mas, comumente, a maior parte dos pesquisadores considera que ela nasceu na Ásia e aí começou a ser difundida por toda a Eurásia. E muito além da Eurásia, em todo o hemisfério norte, na verdade, do planeta, em grande parte das culturas antigas, nós temos manifestações do símbolo da suástica. Então, tradicionalmente, ele é considerado um símbolo que nasce na Ásia e daí ele se espalha para todo o continente da Eurásia. Ela tem nomes diferentes conforme o contexto cultural, né? Tradicionalmente, no cristianismo, ela é chamada de cruz grega, cruz gamada ou gamádio. Em outras línguas, né, em línguas alemãs, germânicas, antigas, vai ter nomes diferentes. Em alguns contextos, nós absolutamente não sabemos como é que era chamada a suástica. Por exemplo, na Escandinávia antiga, nós não temos um termo, não sabemos o nome dela. Aliás, nós não temos nem referência literária. Não existe nenhuma descrição, absolutamente nada, sobre qual era o significado, para que servia. Então, todas as pesquisas, elas vêm da iconografia. A iconografia é a grande base para se pesquisar a suástica. Então, o termo suástica, apesar de ele ter essa origem hindu, ele é um nome genérico que vai designar, então, todas essas formas, essas variações desse símbolo de maneira geral. É uma coisa que tem que ficar bem clara. Só que, então, dependendo do contexto, nós não sabemos absolutamente nada em termos etimológicos. Uma rápida só questão aqui, que é símbolo. Todo historiador que vai trabalhar com símbolo tem que ter consciência de que é um campo complexo, é um campo que tem certas dificuldades, é um campo que não pode ser pesquisado simplesmente utilizando dicionários de símbolos, né, por exemplo, né? Porque um símbolo, ele nunca, quase nunca, tem um sentido universalista. O significado de um mesmo símbolo, eles vão variar no tempo. Eles vão variar de cultura para cultura, e às vezes a mesma área cultural tem vários significados. Por exemplo, do ponto de vista social daquela cultura. Então, vai ter entendimentos diferentes. Eu recomendo para aqueles que se interessam por estudar academicamente o símbolo, tem um autor fascinante, que tem vários estudos já em língua portuguesa, que é o Michel Pastoureau, um historiador francês que se dedica a estudar simbolismo de cor, simbolismo animal, simbologia em geral. Ele não pesquisa especificamente símbolos geométricos, mas estuda da simbologia geral. Então, ele recomenda sempre para os historiadores tomarem cuidado com o anacronismo, que é muito comum nos estudos de simbologia. Então, por exemplo, quando você vai estudar historiografia do símbolo, né, como é que os acadêmicos do 19, 20 viam o símbolo, você vê muitas questões anacrônicas. Então, isso é uma primeira recomendação. Você tem que fazer problematizações, você tem que entender sempre o tema, a suástica que você está investigando, conforme a área cultural que você está trabalhando. Então, por exemplo, na área da Escandinávia, mas também em outros contextos, é pura pesquisa iconográfica.
é a única maneira de você pesquisar, tentar entender esse significado simbólico, religioso, cultural do símbolo. Só que precisa de um contexto. Por exemplo, na Escandinávia se encontram muitos objetos com suásticas representadas, né? Pentes, algumas moedas, objetos do cotidiano que você não consegue analisar. Né? Não tem um contexto iconográfico. Você precisa de iconografia, principalmente figurativa, né? Imagens, cenas, figuras, no qual a suástica esteja relacionada para você poder analisar. Senão, você não tem aonde chegar. Né? O objeto ele pode ser estudado também pelo contexto arqueológico, né? Mas o objeto em si, que ele se situa, se for só um desenho, por exemplo, uma pintura da suástica, você não tem por onde analisar. Então, você precisa de metodologias iconográficas. E Johnny, desculpa te Pode cortar. Acho falar. que é até interessante para poder entender os usos e os abusos feitos também pelo Estado nazista, não só da suástica, que hoje falar em suástica está automaticamente associado ao Estado nazista. Mas também entender, pensando aqui como dica para a galera, o filme, um documentário, Arquitetura da Destruição, que tem outros elementos da antiguidade, do medievo, que vão ser apropriados por esse Estado nazista, mas que primariamente não estão associados com esse Estado nazista. Né? O caso da suástica é mais delicado porque, enfim, aquela propaganda que se repetiu muitas vezes, esse processo de desassociamento é muito delicado. Mas existem outros elementos aí feitos por Hitler, Mussolini. O Mussolini, por exemplo, investe muito em cinema mudo, né? Pautado numa arqueologia, muito elementos da arqueologia, mas aquilo não é arqueologia, não tem nada a ver com arqueologia, mas também para pintar essa ideia de um Estado, né, italiano que é a continuação de Roma. E aí a importância do contexto, porque se a gente não tem essa metodologia, que é o que eu falo muito para a galera, e você está frisando bem isso, o contexto que você também frisou, a gente perde todas essas oportunidades de avaliar essas questões, né? Com certeza, Juliana. Isso é essencial no trabalho do historiador, o contexto, né? Claro, não só a iconografia, cultura material, literatura, qualquer coisa que você vai trabalhar em história, ela tem que ter um contexto, senão ela fica perdida, flanando, né? E o contexto é determinado sempre pela sociedade, a cultura, a época, a região. Né? Iconografia, então, ele é mais um elemento da história que ele precisa de contexto. Senão você não consegue chegar a uma pesquisa com mais sustentação, senão fica puramente conjectural. Né? E que muitas vezes esse campo da simbologia ele possui isso. Tem vários pesquisadores acadêmicos, né, com certas influências, que ficam assim divagando, né, de questões históricas, universalistas, generalistas, porque falta estudos mais profundos do contexto. Então, é só uma recomendação realmente metodológica para quem quer se aprofundar nesse campo de estudos de simbologia, tanto do passado quanto do presente. De um ponto de vista histórico, precisa, né, então, de estudar o contexto. E iconografia tem várias metodologias, nem vou entrar aqui nesse campo. Né? O que eu particularmente gosto muito é o John Hart. Ele é influenciado pelo Panofsky, ele usa 3 níveis, né, de análise, mas eu não vou entrar aqui em detalhes, né, só para também não assustar, né, porque o nosso interesse aqui é mais temático. Mas vamos lá. Mas eu não vou fazer uma explanação da suástica como um todo, na Ásia, no budismo, na Índia, né, porque senão aí teria que ter um curso específico de história da suástica, não tem como. Então já vamos para a Europa antiga, Mediterrânea, né? Uma das várias áreas que vai ter influência, vai utilizar muito a suástica é a Grécia Antiga. Né? Aqui nós vemos uma cerâmica,
né, representando a deusa Ártemis. A deusa Ártemis é uma deidade ligada à caça, aos animais. Então, várias representações dela nós vemos em torno dessa deidade vários animais, de vários tipos, e um monte de suásticas, várias suásticas de formas, tamanhos diferentes. O que os pesquisadores eles acreditam que seja o significado da suástica nesse contexto? Vida, dinamismo, né? Fertilidade. Então, o mundo selvagem, para o grego, ele está ligado a esses aspectos mais selvagens, aspectos mais identificados com a vida de maneira geral. Então, esse poder ele é gerado por essa abundância de animais na iconografia. Há também pesquisas que mostram que na mesma área cultural, vejam que interessante, como a suástica, no mesmo contexto grego, ela pode ter variações de significado. Aqui a deusa Atena, usando uma vestimenta com várias representações de suástica. Veja que o contexto mudou, não tem animais, não está nesse mundo selvagem, ela está sentada com um pássaro na mão, uma figura masculina com equipamentos de guerra. Então, a suástica aqui ela é símbolo da vida civilizada. Ela está usando uma vestimenta tradicional, né? Atena é identificada com essa questão da polis. Então, percebemos o quê? Na mesma área cultural, aproximadamente na mesma época, a suástica ela tem significados diferentes. Então, isso é uma coisa muito comum, acontece muito nesse sentido. Já na Grécia Antiga e em Roma, também vai ter um uso mais cotidiano da suástica. Ela vai ser representada em mosaicos, objetos, assim, para uso cotidiano, no sentido de felicidade, sorte, propiciamento. Mas bem, como é que a gente vai saber esse sentido? Porque há inscrições latinas ao lado da suástica falando justamente isso, mencionando, né? Alegria, felicidade. Então, nós sabemos também que tem outros significados que vêm desde a antiguidade, que estão atrelados a esse lado mais de dar sorte, digamos assim, da suástica. E há, no caso, algumas inscrições, principalmente no período romano, que confirmam esse sentido. Então, um pouco... mostra como ela tem vários significados, ela vai se complexificando. Um outro uso da suástica na antiguidade, tanto na Grécia, em Roma, e mesmo depois do período medieval, a suástica como símbolo solar, principalmente identificada a heróis, a personagens específicos, que têm uma ligação com o Sol. Tá? O Hélios, o Apolo, aqui no caso do mundo greco-romano. Tá? Então, geralmente, ele está numa biga, tá? Conduzida por cavalos. Cavalo é um animal solar por natureza, na Idade do Bronze escandinava. Há essa visualização de objetos materiais, cavalos transportando o sol. Tá? Então, é uma ideia que vai permanecer na mitologia nórdica. Né? O Sol é uma deidade que é puxada por cavalos, também assim como a Lua, mas o cavalo ele é um animal solar por excelência. Né? Então, nessas figurações, aparece geralmente esse herói, essa herói que eu digo, herói solar no sentido de... Ele é um deus que encarna esse princípio solar. Então, ele possui uma suástica centralizada no seu corpo. É interessante aqui perceber que quando a suástica tem um significado solar, no contexto iconográfico, ela geralmente é um símbolo só, centralizado e único. Quando ele tem outros significados, ele é múltiplo. Por exemplo, lá com a Ártemis, com a Atena, né, você tem várias suásticas, mas quando ele tem um sentido solar, isso é muito interessante. Quase sempre ele está sozinho, ele está único, ele está centralizado no contexto iconográfico. Né?
é um dado bem interessante. Então, essa ligação solar é muito forte também, mas ela vai ser variável, conforme o contexto. Um outro herói solar muito importante da antiguidade é o Mitra. Né? Se não me engano, tem um vídeo sobre mitraísmo no seu canal, inclusive. Né? Eu não lembro. Tem sim, Tem, eu falei tem, tem, tem. sobre Mitra porque eu comparei no doutorado o Mitreu com uma sinagoga Sim, e sim. uma casa-igreja. Exatamente. O mitraísmo ele é uma religião que vai ter muitos aspectos celestes, né? Zodíaco, o mitreu ele vai ter uma abertura onde eles vão ver o céu, vão fazer reflexo dos astros, geralmente numa bacia com água no centro do mitreu. Ele é uma religião que está muito voltada para esse mundo celeste. Né? É super interessante. E no caso do Mitra, ele algumas vezes ele é representado junto a uma suástica também, uma única suástica próxima à sua face ou ao seu tronco, né? Como representação solar mesmo. Né? O Mitra ele encarna então o Sol, como o Apolo que a gente viu no Hélio e em outros contextos. É um símbolo solar, então ressaltando esse aspecto de uma autoridade divina, de uma autoridade celeste por parte do personagem. Isso foi muito rápido, né? Nós estamos vendo muito superficialmente essa questão. Né? Eu trouxe aqui mais esses casos para mostrar como a suástica ela aparece em vários campos religiosos, várias esferas religiosas, do politeísmo, mas também do monoteísmo. Ela surge nas três religiões abraâmicas, né? Nas três religiões monoteístas. A suástica ela aparece no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. E é muito interessante de perceber que os estudos acadêmicos de suástica eles eram muito fortes no século XIX. Com o nazismo houve um silêncio acadêmico, né? Durante décadas era um tabu, e eu percebo que nos últimos anos, nas últimas décadas, a suástica voltou a ser tema de pesquisas em várias áreas culturais, né, por parte de acadêmicos. Então é interessante que há uma necessidade de se pesquisar, de se voltar a estudar a história da suástica. Então, o islamismo possui vários exemplos, no caso de suástica, desde a Alta Média. Aqui, no caso, na arquitetura, mosaicos de uma mesquita e, ao lado direito, fragmentos de tecidos, também com representações de suástica. Há um estudo muito interessante de 2020, que foi feito por acadêmicos islâmicos, né, numa sepultura, um túmulo seljúcida, se não me engano, do Oriente Médio, onde eles vão estudar a arquitetura, a ornamentação da suástica. Aqui ela tem um caráter de estar atrelado a essa crença na vida após a morte. Né? Então, ela está atrelada a uma ideia muçulmana de que esse morto ele vai prolongar a sua vida. Né? Então, existe essa relação espiritual com o falecido. Né? Então, é um estudo bem interessante, então, mostrando essa conexão de uma crença da vida após a morte, da área muçulmana, com o símbolo. No judaísmo, a suástica existe desde a Alta Idade Média, né? Ela geralmente é usada em ornamentações de sinagogas. A construção de edifícios com suástica ela foi até a década de 1920 e por causa do nazismo isso é uma tradição que foi encerrada. Né? Obviamente, por causa da perseguição dos judeus, né, uma perseguição muito intensa, né, a gente vai também
entrar nesse tema, né, você não encontra estudos em sinagogas sobre o simbolismo da suástica, né, é por causa dessa questão histórica. Então, é uma área que você não encontra, mas você sabe que teve uma importância, então, simbólica, religiosa, também por parte dos judeus. Isso depois eu vou resgatar quando nós chegarmos no século XIX. Essa questão nós vamos voltar a comentar. E a área que usou muito a suástica foi o cristianismo. O cristianismo ele vai usar na pintura, na arquitetura, em indumentárias, a suástica do período do cristianismo antigo até praticamente os anos 1920 e 1930, né? Até a ascensão do nazismo. A suástica ela está extremamente inserida em vários contextos cristãos. Aqui, numa catacumba, né, do século IV, o século IV é um período que tem muitos registros iconográficos de túmulos e catacumbas cristãs com suástica. Então, uma diversidade muito grande. Eu não sou especialista nesse período, nessa área. Eu não sei dizer por que acontece sim, essa grande quantidade de representação iconográfica da suástica, mas é uma coisa que você vê estudando bibliografia sobre o período. Aqui nós temos uma cena dos judeus fugindo do Egito, né, a travessia do Mar Vermelho. O Moisés, ele é a figura central da cena, e na indumentária dele, na parte inferior, há uma suástica representada. No estudo que eu encontrei em 1967, ele acredita que, nesse caso, a suástica, ela aqui está com uma identidade judaica. Como ela era um símbolo muito conhecido dos judeus, o pintor ele utilizou essa suástica como uma representação de que Moisés teria ascendência judaica. Então é bem interessante. Só que, de maneira geral, a suástica, no contexto cristão antigo e medieval, ela é uma cruz, ela é uma forma de cruz. A cruz grega, ou cruz gamada. Então, ela é uma das múltiplas formas de cruz que existem na cultura cristã. Então, aqui é um mosaico do monastério da África, do século VII, que se misturam na ornamentação plantas, flores, essa figura, né? Então, eu trouxe apenas como caráter ilustrativo, né? Eu não consegui uma bibliografia de análise, mas então para mostrar a vocês a complexidade e as possibilidades, inclusive, de pesquisas que existem. Nas catacumbas, uma forma muito comum de a suástica estar representada é na fusão com a iconografia do Bom Pastor. Que alguns acreditam que seja uma representação de Cristo e outros apenas uma metáfora, né? Mas, enfim, ela se insere sendo representada na parte de baixo do indumentário. É muito parecido com aquela figura do Moisés que a gente viu, mas aqui no caso ela está duplicada. Eu encontrei uma grande quantidade de referência bibliográfica, mas não visual. É difícil encontrar iconografia desse período. Que os autores comentam que nas representações do século IV, V e VI da área cristã, aparecem muitas suásticas representadas nas indumentárias, da parte inferior das indumentárias. Mas eles só comentam, eles não analisam. Então, isso é uma possibilidade de pesquisa muito interessante, que eu detectei na iconografia desse período. Mas eu realmente não sei o significado, né, e não encontrei nenhuma pesquisa nesse sentido. Então, é tudo um campo de possibilidades muito interessante. Outro tipo de inclusão muito frequente da suástica é em sepulturas e cenas de esculturas de túmulo. Então, aqui nós temos um sarcófago do século IV, né, de novo do século IV,
onde ela está ao lado de várias flores. Também demandaria um estudo botânico, simbólico, né? O morto está junto a figuras animais, toda essa questão de simbologia animal dentro do cristianismo. Né? Então, para vocês perceberem todo o potencial de pesquisa que existe para esses períodos mais antigos do cristianismo. E aqui, de novo, numa catacumba já do século V, de novo, como eu falei para vocês, figuras da história cristã, né, aparecem com suásticas na indumentária. Então, é um campo muito interessante de pesquisas. Ela é uma cruz, claro, ela tem um contexto cristão, mas ela deve ter uma simbologia específica e um significado do que ela é representada na roupa. Né? Então, é uma questão a ser investigada para o futuro. E aí nós vamos para a Escandinávia, que é o meu campo principal de pesquisas. Tá? A suástica na Escandinávia ela é bem interessante para nós percebermos essa variação de significado. Né? Como ela possui múltiplas variações de significado na mesma área geográfica, né? E durante o tempo, então, do período das migrações, século IV, V, até a Era Viking, né, do século VIII ao século XI, ela vai sofrer então, essas múltiplas variações de significado. A suástica entra na Escandinávia no período das migrações, aproximadamente século IV. Ela entra no sentido de uso por uma elite. Não é todo mundo que usa suástica na Escandinávia. É uma elite, né, uma pequena parte da sociedade guerreira, aristocrática, cultuadora do deus Odin, Wotan, né, nesse período de migrações, depois ele vai se transformar em Odin na Era Viking. Então, nesse sentido, a suástica ela é, ao mesmo tempo que ela é um símbolo de Odin, ela é um símbolo da autoridade do líder político pela figura de Odin. Né? Por isso que ela é representada em bracteatas, que são esses medalhões de uso da dano pessoal. Ela é representada em armas, em túmulos ao lado de armamentos gravados. Né? Ela tem a conexão com o culto da elite, o culto de Odin, que o povão, digamos assim, não cultua Odin. Né? Odin é uma figura só cultuada pela elite. Então, ao mesmo tempo que ele representa o poder dessa elite, ele também representa o Deus. Então, é bem interessante. Essa inscrição de Rimbileu foi descoberta na Escandinávia ano passado. Alguns meses atrás, explodiu nas manchetes, né? Foi a primeira vez que encontraram uma inscrição conectando com o Deus Odin. Este é o homem de Odin, uma inscrição única, né? Então, provando pela primeira vez realmente uma conexão da suástica com o culto de Odin. Antes, nós só tínhamos o contexto iconográfico. Então, agora, pela primeira vez, nós temos uma fonte escrita que vai confirmar essa conexão da suástica com o culto de Odin. Aqui o exemplo mais famoso, né, a pedra rúnica de Snåleleu, na Dinamarca, é o exemplo mais famoso dessa conexão da suástica com o culto de Odin. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu escrevi um artigo há pouco tempo, né, Suásticas, Ritos e Espacialidade, onde eu vou analisar especificamente essa conexão da suástica com os ritos indígenas. A suástica ela está aqui do lado direito, gravada acima de uma roda solar que é da Idade do Bronze, é mais antiga, só que eles reaproveitaram o bloco e esculpiram uma suástica em cima. Um símbolo solar antigo sendo substituído por outro símbolo solar. É interessante, a gente está falando dessa coisa dos usos da história, das significações. E a triquetra embaixo, a triquetra é um símbolo tríplico. É um símbolo que muito comum da área celta, que ele congrega 3 elementos em um. Né?
Então, aqui, na verdade, são 3 cornos de bebê que se entrelaçam. Está ligado aos mitos e o culto indígena. A inscrição rúnica, ela fala do túmulo, né, o recitador, que é um especialista religioso, que ele vai ser muito importante nos salões da era viking. Então, é um símbolo do culto ao indígena, dessa elite militar política. Só que um detalhe, a Snoleleu, ela foi ressignificada pelos nazistas. Quando a Dinamarca foi incorporada não, né? Foi o governo alemão, os nazistas conquistaram a Dinamarca, né? O que acontece? A Esmorilhão, que estava no Museu Nacional, ela passa a ser considerada pelos nazistas como um dos principais símbolos da simbologia ariana. Ela é um dos grandes exemplos na história da simbologia ariana. Em panfletos, em propaganda, eles vão colocar: Dinamarca, vocês são herdeiros dos vikings, mas vocês têm a suástica, o sangue ariano corre em vocês. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão ariana, que é uma construção do século XIX. Mas para vocês perceberem, então, como se dá essa reutilização. Né? A Snowden então, também foi incorporada na propaganda nazista, tanto na Dinamarca quanto na própria Alemanha. Ela é muito fácil, né, do centro de Copenhague, no Museu Nacional da Dinamarca, então ela é muito, muito acessível, então muito objeto muito conhecido. Aqui Johnny, um outro... perdão de cortar, Pode mas falar. é interessante ver como que, nesse contexto aí do 19 para o 20, nós temos diferentes grupos de ordem fundamentalista, radicais, né, antidemocráticos, que se apropriam da cultura material para nutrir os seus discursos de ódio, né? Porque é nesse contexto também que a gente tem as origens do fundamentalismo religioso cristão, junto com a arqueologia bíblica. Exatamente. É uma amálgama, é uma convergência de várias ideologias, cada uma a seu jeito. Exatamente. O fundamentalismo religioso começa também na virada do 19 por 20, nas interpretações bíblicas. Então, é interessante ver como que a gente também tem que tomar um cuidado, então, e sempre lembrar que a arqueologia é uma ciência, que a cultura material precisa ser analisada a partir de uma metodologia própria, né? Porque essas apropriações não é simplesmente uma ilustração, a cultura material. Ela pode, inclusive, se você não tiver uma metodologia, não tiver um olhar acadêmico, científico, ser base para alimentar discursos de ódios, como foi o nazismo, o fascismo, o fundamentalismo religioso que está aí, né? Hoje mesmo repercutiu uma matéria sobre isso. Então, mais um exemplo aí de ataque ao nosso Estado democrático. Então, é interessante essa lembrança aí que você fez. Mas desculpa interromper, porque é só interessante. Não, claro, Juliana, porque veja, a gente tem que. Você tocou num ponto bem interessante, que também dá margem para muita coisa, né? Mas, na verdade, a arqueologia como história, ela também é usada. Toda ciência humana, toda ciência em geral, mesmo exata, né, ela também é usada pela política, pela sociedade. Né? A ciência, por mais que você veja com uma visão de neutralidade, historicamente, a arqueologia também foi usada. Existiu arqueologia nazista também. Profissionais, acadêmicos, já consagrados, e eles acabaram convergindo para um ideal dentro da ideologia nazista. Então, a arqueologia também tem os seus usos, porque ela faz parte também da história. Então, é bem interessante. Aqui, no caso, só para demonstrar um outro significado da suástica na era viking. É uma cerâmica de Redeville, lá na atual Alemanha, mas antigamente era área danesa. Não tem aqui conexão com o culto virgem. Aqui
A suástica, ela representa a iluminação, a luz, o dinamismo da vida. Ela está junto com figuras de servídeos. Ela representa aqui, no contexto funerário, o renascimento. Mais uma vez, a suástica atrelada a essa ideia de renascimento. O servídeo, ele é um animal que está muito representando esculturas, em vestígios, também desses servos mesmo servos foram enterrados com sepultamentos. Né? Então, há um sentido de vida após a morte. Então, é um outro significação para a suástica na mesma área cultural. Um novo significado com o cristianismo. Aqui é a região da Escânia, né, na sul da Suécia, onde numa pedra rúnica do século XI, finalzinho da Era Viking, uma pessoa cristã esculpiu essa maravilhosa representação de uma cruz em formato semelhante a uma cruz de Malta, modelo da cruz de Malta, não é vascaína, né? É a cruz de Malta, e uma suástica com os terminais semicirculares no centro. Aqui a suástica, ela representa Cristo. Ela é uma representação de Cristo. É muito interessante. E aqui nós temos uma grande diferença iconográfica com a área, por exemplo, irlandesa, que já era cristã de séculos. Na área irlandesa, a suástica sempre é marginal a uma cruz de modelo mais tradicional, cruz malta, ou cruz latina, uma outra forma de cruz clássica, né, mais tradicional da cultura cristã, ela é sempre marginal, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui não, ela é central. Isso é uma coisa bem interessante, é uma especificidade da Escandinávia. Por quê? A suástica, ela era ligada ao principal deus da elite, o Odin. Como ela é substituída por Cristo, então ela passa a ser central na iconografia. Uma coisa bem interessante. É uma variação que ela também precisa ser melhor pesquisada e comparada com as outras áreas. Você é da história comparada de formação, né? Então é interessante. A iconografia ela também está para usar esse modelo comparado com culturas que estiveram relacionadas no entorno da Escandinávia. Então, ele dá margem para pesquisas das mais variadas possíveis. É muito interessante. Só para fechar a área escandinava, área escandinava, no século XII tem uma grande quantidade de pias batismais. E é curioso que essas pias batismais é para espantar demônios. Né? Essas figurações em torno dela. A pia batismal era situada na entrada da igreja, a criancinha ainda era pagã, né? Não tinha sido batizada, então ela entrava na igreja, ela tinha que ser já batizada na porta da igreja. Então eles tinham uma série de utensilagens simbólicas para espantar demônios. Eu coloquei essa ilustração primeiro da esquerda só para mostrar essas figuras com nós. Né? Uma triquetra e um quadrifólio entrelaçado. São símbolos de proteção. E, já que nós estamos falando de usos e ressignificação de símbolos, eu quis trazer aqui um pentagrama invertido. Hoje em dia, quando você faz um desenho do pentagrama invertido, na casa da mídia, da cultura pop, você atrela ao satanismo. Se usa uma camiseta com um pentagrama invertido, é coisa do capiroto, né? É um símbolo de Satã por causa do século XIX. É o ocultismo do XIX que vai associar a famosa ilustração do Eliphas Levina, do Baphomet, o pentagrama invertido, que é um símbolo judaico muito antigo, com o satanismo. Mas, na verdade, na Idade Média, o pentagrama invertido era usado para espantar demônios. Não para atrair, não era um símbolo de Satã, era para espantar os demônios. Né? Então, é interessante perceber como os símbolos também eles mudam de significado conforme a época, conforme o contexto. E agora sim, ilustrações
fotos, né, mostrando suásticas em pias batismais. A do centro, que é muito bem definida, a suástica está ao lado de uma cruz de formato latino, tradicional, e do lado direito, mas do extremo direito, uma suástica com formas quadriláteras. Não dá para ver muito bem, mas é uma suástica. Do lado esquerdo, uma cruz latina, e à esquerda dessa cruz, um martelo de Thor. Século XII, ninguém mais é praticamente pagão. O que esses símbolos estão fazendo nessas pias batismais? Eles são símbolos para afugentar demônios, porque eles são símbolos de poder. E é interessante que essa pia batismal, ela é de uma igreja do interior da Dinamarca, infelizmente, durante o Covid, foi roubada por neonazistas. Não existe mais no espaço público. Foi embora. Foi roubado. Então, é mais uma questão de reutilização, ressignificação simbólica. A Irlanda, ela vai incorporar a suástica como uma cruz ligada a essa ideia salvacionista, essa ideia de que Cristo salva, Cristo vai ressuscitar os mortos, é muito interessante. Essa figurinha da esquerda é uma figurinha que foi encontrada num balde de uma sepultura de embarcação da Era Viking, no século IX, né? O Zeder é um dos achados mais famosos da Era Viking, mas ela não foi feita pelos escandinavos. Os vikings trouxeram ela da Irlanda. Então é curioso porque ela é cristã, ela não é pagã, mas ela foi usada num funeral. Então, ela é a arte certa. Então, vocês percebem que as suásticazinhas, as 4, elas estão em torno de uma cruz. Né? Aquela ideia que eu falei para vocês. A suástica sempre margeia a cruz. Em outras estelas, que são ongâmicas, né, escrita ongâmica da área irlandesa, vocês percebem, a suástica ela está margeando. Ela confirma o significado cristão da cruz tradicional, mas ela é uma forma de cruz, então, e é considerada secundária, marginal, mas ela também celebra que afirma o sentido crístico central desses objetos. Aqui é o convento franciscano da Irlanda do... se desculpem, aqui teve um erro, pessoal. Eu coloquei século XIII, mas na verdade é século XIV. Desculpe, aí eu vi um erro. Essa aqui é a imagem do convento de Ennis, na Irlanda, é século XIV. E essa é uma escultura que existe numa tumba dentro desse local, tá? Que é uma representação de Cristo salvando, né, escatologicamente o morto. Belíssima, por sinal, mas a gente só pode ver mesmo os detalhes da ilustração. A ilustração dá para ver melhor, é uma coisa maravilhosa. Né? Um soldado está morto, ele morre durante a batalha, Cristo pisa com o pé, mas esse pisão aqui que Cristo está fazendo, essa pisada, não é o sentido positivo. É como se ele estivesse tocando a pessoa para salvá-la, né? No além. E ele está segurando um bastão, uma cruz em forma de bastão, e desse bastão se projeta uma flâmula, que é uma suástica, que contém uma suástica. Então, ele ainda preserva aquela tradição irlandesa mais antiga da suástica ser marginal à figura da cruz. Segundo um arqueólogo que estudou essa representação de suástica, é uma ideia de ressurreição. Aqui ela é um símbolo da ressurreição. Então, ela é um objeto central nessa composição e ela reafirma essa ideia, então, de ressurreição. É bem interessante. E aqui umas outras representações. É uma indumentária aqui do século XIV, que a suástica ela é representada como uma das várias formas de cruzes que existem nessa indumentária. Então,
É um outro contexto em que ela se torna uma variante de cruz. Essa mesma ideia nós podemos perceber no século XV, no retábulo de um pintor, numa das cenas que é ampliada aqui nessa outra imagem, que nós podemos perceber que nessa parte da indumentária do sacerdote, eu não me lembro o nome, né, tem um nome específico para isso, a suástica aparece então como uma forma de cruz. Cruz de Malta, por exemplo, ao lado da cruz de Malta e de outras formas de cruz, ela é uma cruz. Né? Então, ela faz parte da cultura cristã. Ela é um símbolo tradicional da cultura cristã, como qualquer outro. E aí nós chegamos no século XIX. Eu espero que não tenha sido muito galopante. Veja, pessoal, é muita informação, é muitas áreas culturais. Eu só quis dar um pequeno vislumbre para nós podermos chegar no século XIX nos usos e abusos e ressignificações da suástica. E claro, né, Johnny? Desculpa te cortar de novo. Fica aí o convite para a galera fazer a leitura do seu artigo, que lembrando, está aqui na descrição. Obrigado, Juliana. Bom, pessoal, então como é que se dá essa situação da suástica no século XIX? Nós temos, do ponto de vista quantitativo, 3 contextos. Vejam, o primeiro é usar a suástica no cotidiano das pessoas. Não deixa de ser uma espécie de continuidade. Eu não digo continuidade porque eu não fiz uma pesquisa no sentido de traçar uma continuidade direta da antiguidade e Idade Média até o século XIX. Então, eu não sei se isso é uma reapropriação do cotidiano, mas, enfim, nós encontramos em marcas de cerveja, em ferros de passar roupa, tábuas de passar roupa antigas, pingentes, adorno de roupa comum que a pessoa usa no dia a dia, chaveiro da Coca-Cola. A gente já vai ver daqui a pouco essas imagens. O que significa usar a suástica nesses cotidianos? Objeto de boa sorte, objeto de felicidade, de um feliz ano novo, né? De gratidão. As pessoas usam dos mais variados sentidos. Geralmente é comportamento, né? Relações pessoais. O segundo grupo é uma continuidade do uso religioso da suástica. Claro que esse quadro aqui é para o Ocidente, vejam bem. Na Ásia, a suástica nunca deixou de ser usada, né? O contexto aqui é ocidental. Mas nas religiões monoteístas, nas 3, se continua a usar tranquilamente a suástica. Igrejas continuam a usar, mesquitas, sinagoga. Inclusive, o uso de sinagoga foi, pelo que eu pude averiguar, até nas barbas do nazismo. A última igreja, sinagoga, que continha suásticas na ornamentação cerâmica dos pisos, né? Foi Connecticut em 1928. Passou uns anos, com a ascensão do nazismo, eles retiraram essas suásticas. Então, vocês percebam, é uma continuidade do uso religioso. Igrejas cristãs também utilizaram. Na medida que o nazismo vai adentrando no século XX, não se constrói mais templos e igrejas do monoteísmo com esse tipo de ornamentação em cima. Aí cessa. E uma terceira via, que aqui vai ser uma das bases para a formação do nazismo, do uso do nazismo da suástica no século XX, que é os usos nacionalistas. Como é que vai se dar isso? No primeiro momento, pelos artistas, pelos pintores. Eles vão produzir obras que vão refletir ideias que eles não criaram, estavam tendo já publicações com essas ideias. Por exemplo, antes de eu adentrar nas pinturas que possuem essa questão nacionalista, é muito importante nós demarcarmos, por exemplo, a ideia da raça ariana.
Isso é uma construção do século XIX. O primeiro autor que vai utilizar esse conceito é o Gobineau, em 1855. Ele que vai criar esse conceito de raça ariana. O que seria essa raça ariana? Seria povos europeus que tinham uma superioridade em relação a outros povos, como, por exemplo, os semitas, que eram considerados inferiores. Os povos arianos eles seriam mais inteligentes, mais bonitos, mais limpos, mais capazes. Mas ideia de superioridade, é uma super-raça. E dentre, já no Gobineau, em 1855, quem eram os principais arianos? Os povos germânicos, que se inclui todos os povos de fala germânica. Ingleses, escandinavos em geral, alemães, holandeses. Esses eram os povos perfeitos, segundo o Gobineau. E essa ideia, então, de raça ariana, ela começa a ser popularizada pelos acadêmicos. E ela, aos poucos, vai se infiltrar também na arte. Mas ela tem continuidade na ciência. O Heinrich Schliemann, por exemplo, um arqueólogo alemão famoso, descobridor de Troia, na década de 1970, ele estava impregnado da ideia ariana. Tanto é que, quando ele começa a descobrir suásticas em suas escavações, ele coloca nas publicações, né? Encontrei vestígios da raça ariana. E isso na Alemanha. Então, a Alemanha ela vai ser alimentada academicamente por esse referencial. Então, já de base, nós temos uma ideia da superioridade dos arianos no qual os alemães estavam englobados. Semitas eram um povo inferior, fraco. Só que acontece que, para você ter uma ideia antissemita mais forte, não adianta só ter uma ideia acadêmica que é uma raça inferior. Você precisa ter algum outro elemento que diga eles também são pérfidos, são maus. Aí tem o surgimento dos protocolos do Sábado de Sião em 1890. É um passo dentro do antissemitismo, porque o acadêmico já tem, com a ideia ariana. Coloca os semitas como inferiores. Aí você precisa forjar alguma coisa. Então, é um documento inventado, né? Apócrifo, já em 1890. Então, essa ideia ariana, ela é uma das grandes bases ideológicas para o nazismo no século XX. E ela vai impregnar também a arte. E o que a suástica tem a ver com tudo isso? A suástica passa a ser, no século XIX, a partir dos anos 1860, o grande símbolo dos povos arianos. Ela passa a ser o símbolo ariano por excelência. Mas aí alguém vai me perguntar, mas professor, muçulmano e judeu têm suástica. Se varem para baixo do tapete. Se vai começar a fazer publicações acadêmicas sobre suástica no final do 19, isso tudo é varrido para baixo do tapete. Você enfatiza ela como um símbolo ariano. Então, nessa nova interpretação, você tem um modelo de suástica preferido a nível acadêmico e a nível artístico, que é a suástica ariana. Todos os outros casos são colocados de lado. Por isso que, quando o nazismo surge, ele vai ser devedor desse grande modelo. Então, eu separei essas três ênfases da suástica no século XIX. Então, agora nós vamos ver em exemplos práticos. A primeira, uso cotidiano. Cerveja. Cartão postal. Esse cartão postal é bem interessante, porque ele é de 1905, né? Língua inglesa. O que está escrito em cima da suástica? Abaixo do nome suástica, em cima do símbolo, boa sorte. Do outro lado esquerdo, luz. Do lado direito, amor. E do lado de baixo, vida. Olha que interessante os referenciais do uso cotidiano da suástica no cartão postal.
movimento escutista usava muito a suástica. Nós vemos dois pingentes escoteiros, né, com a flor de lótus, quem é escoteiro vai reconhecer, né, flor de lótus, lótus não, flor de lis, desculpa. Flor de lis, desculpa, no movimento escutista, e aqui uma carta do Baden-Powell, né, o criador do escutismo, onde aparece um desenho, o signo da gratidão. Suástica está associada àquela coisa de você fazer coisas boas no escutismo antigo, né? Então ele era o símbolo de gratidão escutista. E o pingente, o chaveiro da Coca-Cola, que eu falei para vocês. Se não fosse o nazismo, quem sabe a suástica seria o símbolo máximo do consumismo capitalista moderno, né? Se a Coca-Cola para de produzir chaveiros, é claro, por causa do nazismo, mas veja, interessante, Coca-Cola. E aqui chegamos nessa questão nacionalista. A pintura da esquerda é uma pintura a óleo de 1872, o Morten Eskelvinha, né, um pintor sueco. Ele vai fazer a pintura mais famosa do Thor de todos os tempos. Esse Thor vai influenciar inclusive o Thor da Marvel. É o Thor loiro, o Thor era ruivo da mitologia, ele usava uma barba imberbe, né, porque é aquela ideia jovial, né, bonita, né? O Thor é musculoso. O Thor, ele está na parte de cima, na parte superior do quadro, com muita luz. Trovões, raios, relâmpagos saem do Mjolnir, que é seu martelo, e abaixo ele está matando gigantes. O que nós temos? Eu não vou fazer uma análise, porque é possível fazer várias análises, mas vamos centralizar nessa coisa da suástica. Eu esqueci de aumentar. O cinturão desse Thor tem uma suástica no meio da fivela dele. Eu esqueci de trazer uma imagem ampliada, mas tem uma suástica. O que esse Thor representa? É a ideia da superioridade ariana. Aqui os europeus são uma raça superior, ela é mais bonita, ela é mais forte. O gigante, todos de cabelo escuro, eles podem ser a figura do outro. Aqui, quando o artista está sob encomenda do rei sueco, ele fez essa pintura. O que ela significa? O gigante ele pode ser interpretado como não europeu, não escandinavo, a figura do outro, que é maléfica, que é sutuna, que é inferior, que tem o tipo físico escurecido, então ele é inferior, né, porque ele não é louro, ele não é ariano. Né? Então, essa ideia solar antiga é ressignificada dentro do conceito racial do arianismo. O nazismo vai beber direto dessa ideia, né, dessa matriz. E o outro é o Johan Bonnesen, é um artista dinamarquês. Isso aqui é em cima da cervejaria Carlsberg, é uma marca de cervejaria famosa da Dinamarca. O Thor aqui já é de 1901, ele está bebendo nessa antiga representação sueca. É um Thor também marcial, poderoso, triunfante. A suástica está nas rodas da biga. Então, o que nós vemos aqui? Uma ideia de superioridade racial. Né? O dinamarquês, o sueco, como povos germânicos. Arianos, por excelência, são superiores, são triunfantes, militarizados. A força física, mas a força que vem da arma também. Né? São ideias que também vão ser reutilizadas pelo nazismo. E os usos militares. Isso aí precisava de mais pesquisa, de mais elementos. Né? As forças aéreas, primeiro dos Estados Unidos e da Finlândia, no início do século XX, usaram suásticas. Quando uma força armada utiliza em seus equipamentos um símbolo, você tem uma conotação, uma conivência militar, política envolvida. Então, aí teria que ver todas essas questões. O que os militares querem? Eles querem criar uma referencial de uma identidade. Então, é a suástica sendo utilizada com fins políticos militares.
A Finlândia, ela usa esse emblema até hoje. Do começo do século XX, ela nunca parou. Os Estados Unidos parou, né? Começou o nazismo e parou. Mas a Finlândia nunca parou. Inclusive, é problemático. Há grupos que querem que tire, há grupos que dizem que ele é muito antes do nazismo, não tem conexão, então tem também toda uma série de complicações. É esse símbolo mais à direita. E chegamos, finalmente, ao nazismo, mais diretamente. Né? É muito complicado dar soluções muito simples para o simbolismo da suástica dentro do nazismo. Também daria para dar um curso. O nazismo ele envolve várias influências intelectuais, várias pessoas, várias conexões. Né? Mas, no caso, por exemplo, se nós pegarmos o Hitler, quando ele era criança, em 1897, ele frequentava uma abadia na Áustria, Lambach, que possuía dentro dessa abadia uma suástica. Então, há vários pesquisadores que acreditam que o envolvimento emocional do Hitler com a suástica já começa na infância, quando ele frequentava essa abadia. Então, é uma visão que mostra que a suástica, na cultura cristã, ela vai influenciar de alguma maneira a utilização da suástica pelos nazistas. Por outro lado, há um grupo chamado Grupo Thule, que ele foi fundado em 1919, né, um pouco antes do surgimento do Partido Nazista, de fato, e vários integrantes do Partido Nazista, os cabeças, faziam parte desse grupo. O Grupo Thule, a suástica é um dos emblemas. E eu trouxe o emblema do grupo, né, que é na extrema-direita, aparece. A suástica ela surge como um sol, né, refletindo os seus raios no fundo. Na frente da suástica, nós vemos uma espada merovingia. Merovingios é um grupo germânico. Aquela ideia, né? Nós alemães somos arianos, então nós temos conexões com os grupos germânicos antigos. Espada é um emblema de poder, mas é um emblema também militar, é um emblema de guerra. Né? Então, o sol de base, o sol ariano, essa ideia de uma suástica ariana, a espada, uma espada germânica antiga, então, o poder militar, o poder da autoridade, e tudo entrelaçado por folhas de carvalho. Carvalho é uma árvore sagrada dos povos germânicos antigos. Aqui ela está sendo reutilizada como uma planta tradicional dos povos germânicos. Né? Como se os alemães do século XX sempre tivessem cultuado o carvalho desde sempre. Mas é um novo uso, porque, na verdade, ele foi esquecido por cristianização. Ele perde esse caráter religioso, lá nas brumas do tempo. Mas você usa no emblema como se os alemães sempre tivessem utilizado, né? Até o século XX, o carvalho. É bem interessante. O carvalho é utilizado em roupas oficiais de vários, desde o SS, o exército alemão vai usar carvalhos. Nós temos a utilização de runas. A SS, a famosa, familiarizada SS, é a utilização de duas runas germânicas antigas. Então, os vários lados do nazismo vão reutilizar símbolos vegetais, símbolos de armamentos, né? Que já existiam nos povos germânicos antigos, mas dentro de um contexto nacionalista, mas também racial. Né? A suástica aqui, no logo do Grupo Thule, ela não é apenas um emblema reafirmando esse anseio nacionalista desses grupos. Eles querem uma Alemanha forte, uma Alemanha que fique à frente de outros países, mas também é racial, tá? Porque ela tem essa interpretação ariana.
Então, nós somos descendentes de arianos, nós somos superiores, nós somos melhores. Por isso que nós podemos conquistar militarmente os outros povos, porque eles são inferiores, nós somos superiores e nós temos melhores condições militares. Então, essa ideia da suástica, ela vai ser muito centrada nesse referencial, pela propaganda nazista em indumentárias militares, em cinemas, em livros, em bandeiras, em flâmulas. A suástica passa a ser o principal símbolo dessa expressão nacionalista e racial. Porque a gente tem que ver também existiam outros símbolos que eram usados pelos nazistas, mas eles não deram muito certo. Por exemplo, os grupos nazistas faziam várias procissões públicas da roda solar. É um símbolo que existe na Escandinávia desde a Idade do Bronze, que é uma roda com uma cruz latina no seu interior, é a chamada roda solar. Eles tentaram fazer vários meios de uso da roda solar, mas ela não deu muito impacto. A árvore Irminsul, que era um símbolo sagrado da antiga religião germânica, também continental. Não deu muito certo, não pegou. Eu acredito que, como a suástica ela tinha esses vários usos cotidianos por toda a Europa, ela era conhecida da arte, ela tinha igrejas. No cristianismo tinha suástica. A suástica ela era muito popular, ela vingou melhor na Alemanha. Essa popularidade externa dela fez com que ela fosse um grande símbolo nazista. E outros símbolos que os alemães nazistas também testaram não deram certo. E eles passam cada vez mais a enfatizar a suástica de forma mais efetiva, e a suástica no resto do mundo ela começa a deixar de ser usada, né? Em construções arquitetônicas, no uso cotidiano. Existia até na moda dos anos 20, aquele chapeuzinho típico que as mulheres usavam nos anos 20, e a suástica. Param de usar isso nos anos 30. Então é interessante que a suástica ela cresce o seu uso na Alemanha e o resto do mundo que começa a ver com olhos negativos a popularização e o crescimento do nazismo, mesmo antes da declaração da Segunda Guerra, começam a cessar. Começa a parar de fazer cerveja com suástica, começa a parar de fazer chaveiros. Com a ascensão do nazismo, os outros usos da suástica eles cessam. Com a declaração de guerra, aí que também ninguém mais quer saber do suástica definitivamente. E Johnny, uma curiosidade, na pesquisa que você fez, será que teria também alguma conexão o uso da suástica, né, como você bem lembrou, esse uso do cristianismo, com uma retomada também desse modelo de cristianismo? Porque até no vídeo sobre a resenha do Humberto Eco, eu coloquei alguns panfletos que tem ali, né, uma propaganda dizendo que a cruz não era pesado o suficiente. O meu querido André Leonardo Cheftarese tem um texto escrito junto com Daniel Juste, que ele mostra também o uso da suástica, né, junto com militares, dentro de igrejas luteranas. Isso talvez... E também ele lembra que há um festival, há uma interpretação, desde o período medieval, em Oberammergau, sobre a Paixão de Cristo, que o Estado nazista vai passar a pagar para quem quiser ir assistir para ver os horrores que os judeus teriam praticado e, assim, justificar essa verdadeira perseguição, esse holocausto que foi, né, com a comunidade judaica. Aí eu te pergunto, essa escolha talvez também estaria associada a esse contorno, a esse Jesus ariano, como o André chama, que está associado, em parte, de repente, às descobertas do século XVIII, XIX, as catacumbas romanas? Você chegou a dar uma olhada nisso? Olha, Juliana, eu não cheguei a me aprofundar, mas
das minhas leituras que eu tenho, né, de outros momentos, eu acho que é bem isso mesmo, porque o que acontece? O nazismo, ele é um caldo, né? É uma sopa de misturas, mas uma das misturas, além do politeísmo, dessas antigas religiões, é o cristianismo. Ele não combate o cristianismo. Né? Muitos membros, muitos cabeças da organização nazista, eles eram cristãos, eles não deixavam de ir na igreja, né? A própria experiência do Hitler, né? Tem esse passado cristão. Então, não se perde a conexão com o cristianismo, mas se alarga, né? Desde questões astrológicas, né? Eles gostavam de Nostradamus, eles buscavam objetos perdidos, foram atrás do Santo Graal, que gerou os filmes do Indiana Jones, né? Houve arqueólogos indo para a França, para não ser vários outros lugares atrás do Graal, que é um mito cristão medieval. Né? Então, não se pega essa conexão com o cristianismo, mas eles alargam para outras influências, religiões antigas germânicas, né? Misticismo, ocultismo. Eles buscaram, desculpe, a lança de Longínquos, né, que estava tradicionalmente na Áustria, no Museu Austríaco, foi perdida porque foi apreendida pelos nazistas, que era um objeto místico sagrado, né? Eles gostavam dessas coisas místicas. Mas ele, ao mesmo tempo, ele reafirma o arianismo no sentido que é uma religião que ela também tem conexão com o arianismo, na visão desses intelectuais e políticos nazistas. E ela reafirma que o ariano é uma raça superior. Então, o ariano, por excelência, é cristão. Então, é um elemento a mais no discurso que é antissemita. O arianismo ajuda você a considerar que semita é alguém inferior. Então, se você elege o cristianismo, você também está deixando o judaísmo de lado. Né? Então, me reforçando o antissemitismo. Eu acho que há uma convergência, mas necessita de maiores pesquisas. Por exemplo, nessas leituras que eu fiz durante esses dias, né, para esse nosso momento aqui, vários pesquisadores estão encontrando, por exemplo, nas regiões ocupadas no período nazista, grafites que eles acreditam que foram encontrados em igrejas, em locais que os nazistas dominaram, mas que foram feitas durante o período da denominação da Segunda Guerra. Né? Então, realmente, são coisas que precisam ser melhor examinadas. Essa questão da igreja luterana, né? Esse movimento, porque os cultos e as igrejas eles não cessaram. Né? Tanto dentro da Alemanha quanto nas áreas dominadas pelos nazistas, elas não cessaram. Então, locais que já tinham suástica, eles passam a ser reafirmados dentro dessa conotação ariana nazista. Né? Eu não sei, por exemplo, a casa dessa abadia, mas com certeza a Áustria foi anexada, alguma coisa aconteceu no sentido de enaltecer o lugar porque já tinha uma suástica. Você está entendendo? Do mesmo jeito que eu sei que aconteceu com os Gnoleleu. Os Gnoleleu, eles fazem cartazes, panfletos, livretos que foram lançados mostrando, olha, dinamarqueses, vocês já eram arianos puros porque vocês já tinham suástica. Muito tempo antes do nosso tempo, da nossa época. Alimentando um discurso colonialista, né? Colonialista e esse ideal racial e ariano que eles tinham da suástica. Assim, com certeza isso foi feito também em igrejas, em comunidades cristãs, que era muito comum a suástica. Mas realmente isso é coisa que precisa de mais pesquisas, precisa de mais filtragens e estudos futuros. Mas com certeza eu acho que tudo caminha para uma convergência de usos dentro da ótica nazista. E, Johnny, eu queria aproveitar, já que você bem lembrou minha formação em História Comparada,
Tem uma galera aqui muito boa que acompanha, que é da graduação, professores do ensino médio, e a gente tem visto aí ataques recentes aos sistemas democráticos, de um modo geral. E a gente teve o episódio do Capitólio nos Estados Unidos, com uma galera com uma indumentária ali, toda remetendo a um ambiente medieval. Eu queria que você pudesse comentar um pouco isso sobre o que estaria justificando, de repente, esses grupos radicais com essas apropriações, remetendo a um ambiente viking, escandinavo. Por que essa opção nesses dois casos? Você teria assim, alguns apontamentos para fazer, até pensando como um exercício comparativo, de repente, para um start, numa aula de um professor de história do ensino fundamental, médio? É uma pergunta muito interessante. Tanto o NED quanto o Translatio Studio fizeram lives sobre as apropriações medievais da invasão do Capitólio. No caso do Capitólio, eu acho que, se eu não estou enganado, eram vários grupos envolvidos. No caso daquele fantasiado que tinha um adereço de cabeça com chifres, ele estava remetendo a uma ideia de indígenas americanos. Ele fez uma baita mistura, né, da cultura indígena americana tradicional com o Falknut, que é um elemento viking, né? Ali, eu não acho que ele seja um modelo para se estudar, porque ele é uma coisa muito misturada. Mas, das minhas leituras, o que acontece? A ideia, por exemplo, muito rapidamente, a ideia viking na América do Norte, ela sempre passou por uma ideia supremacista. Porque o que acontece? Você tem grupos escandinavos que migraram no século XIX, principalmente suecos, para os Estados Unidos, e eles vão, digamos assim, comungar junto com o passado supostamente vasto, né, que é branco, cristão, a sigla VASP, o que é mesmo? É protestante, branco. Eu não me lembro como é que é a decodificação em português da sigla. Não, mas essa ideia, basicamente, que você é branco, que você é protestante, cristão, tá? Então você é superior. Né? É uma ideia de superioridade. Ela está muito presente no século XIX, nessa idealização dos vikings na América. Eles buscam incessantemente, nós temos que ter uma prova de que nós, europeus, arianos, nós já estávamos aqui, nós não temos essa mistura indígena, né? Essa coisa inferior, nós realmente somos superiores, mas nós precisamos encontrar, então eles falsificavam muitas inscrições, né? Laje de Kensington é uma fraude, para provar que os vikings estiveram nos Estados Unidos. Eles precisavam, principalmente na Nova Inglaterra, né, precisava ali na costa leste, dessa idealização, né, dos vikings. Então, eu acho que muitos grupos supremacistas atuais, eles bebem nesse referencial do século XIX nos Estados Unidos. Nós somos puros, nós somos branquinhos, somos puros, nós não temos mistura com negro, com indígena. Né? Nós temos esse passado europeu em comum, né, com os anglo-saxões, com os ingleses, né, essa pureza vasta. E, ao mesmo tempo, eles usam símbolos, ideologias nazistas para reafirmar uma espécie de atualização dessa ideia ariana. Né? E muitas vezes eles encontram, por exemplo, na figura do neopaganismo nórdico, essa reafirmação também. Então, eu sou supremacista, eu tenho uma grande admiração por ideais nazistas, porque eles defendem a pureza racial ariana, né? Contra também a dominação dos judeus que querem dominar o mundo, tá? Também é muito forte nos Estados Unidos até hoje essa ideia, né, de vários grupos. E, ao mesmo tempo, eu adoto uma religião, inclusive,
nórdica antiga. Eu sou um pagão cultuador de Thor, de Odin. Né? Então, isso é muito forte nos Estados Unidos. Grupos que mesclam esses elementos. Inclusive, há alguns anos, teve uma queima de uma igreja de afrodescendentes, eu não sei se foi no Canadá ou nos Estados Unidos, por uma pessoa que era ligada a esses grupos do neopaganismo nórdico e era supremacista. Ele é todo tatuado com parquiluto, como aquele que invadiu o consulado não, desculpe, a Casa Branca. Então, converge mais ou menos numa mistura de ideológica, mas é um discurso de ódio, de intolerância a grupos negros, indígenas, e o antissemitismo também é muito forte. Eu sou puro racialmente falando. Então, são ideias que estão muito presentes nesses grupos. E eles se atualizam usando símbolos que não são proibidos. Por exemplo, o sol negro. O sol negro não é proibido no mundo como a suástica. Então, desde grupos de São Paulo, grupos dos Estados Unidos, o Batalhão Azov da Ucrânia, eles usam o sol negro porque é um símbolo nazista que não é proibido hoje em dia. Então, é uma alternativa à suástica. Porque a suástica é proibido, né? Vários países você não pode usar a suástica publicamente. Então, eles usam outros sinais de identidade que expressa todas essas ideologias. Mas que também estavam ali em curso dentro dessa estética nazista, né? Sim, o nazismo ele usava muitos símbolos. Como eu falei, o suástica é o que deu certo, porque ele era um símbolo muito popular. Mas, por exemplo, o sol negro era usado. Aquele um castelo lá que século XVI, que a SS se reunia, e até hoje tem no mosaico um sol negro, um muito bonito, né? A base do salão é o sol negro. Mas o sol negro ele não fez tanto sucesso quanto outros símbolos, mas ele tem toda uma importância dentro do nazismo, e esses grupos atuais usam como alternativa ao uso da suástica. Não, voltou. Muito interessante a gente ver, então, como é que tem essa ponte de ligação. Né? E eu acho que lembrar a galera que a importância da apresentação, texto que vocês leem também, é entender que esses estudos comparados, eles remetem ao nosso tempo presente, ao momento que ainda nós vemos como que há grupos que atacam a democracia e se valem de discursos de ódio que estão ali sendo produzidos em finais do século XIX, início do século XX, pintando a ideia de algo antigo, mas que não tem nada de antigo. Antigo é só um elemento, símbolo, de repente, mas a ideia é uma ideia de ódio que está sistematizada nesse período. Então, eu acho isso fantástico, até como uma forma da gente entender, de repente, mecanismos de produzir uma educação. Né? Eu gosto muito de saber esse cuidado, que tem professores aqui que acompanham, para a gente tocar isso na sala de aula como um mecanismo de conscientização. Que a democracia, se não tiver uma educação que de fato forme cidadãos, a democracia vai ficando fragilizada, né? Ainda mais em um ambiente de rede social em que ponderou, né, toda uma galera que só está querendo, né, falar, produzir, enfim, disseminar o seu ódio. Com certeza. Não, Juliana, eu não sou especialista, né, no uso da história comparada no ensino, mas eu acho que ela pode ser uma ferramenta muito interessante, porque, de um lado, você tem a comparação com formas de autoritarismo, né, que usam símbolos e ideologias que são comuns, né, no 19, no 20, com a nossa atual realidade, como uma questão mais geral, que é a questão de intolerâncias sociais a grupos minoritários, que daí o leque amplia. Né?
Por que você está queimando livros, né, na Reconquista Espanhola, no final da dominação de Granada? Você queima livros e obras porque são árabes, judias, não são cristãs, dessas grandes queimas. A queima de livros e obras pelo nazismo. Você tem algumas recorrências no processo de intolerância social, em torno de minorias. Grupos judeus que eram perseguidos. Se convivia bem na Idade Média, mas, de repente, a mesma cidade, o mesmo contexto está atacando grupos por causa de novas situações, como epidemias, alguma outra coisa, e aí a intolerância se aflora. Você tem períodos de tolerância e, de repente, aquele mesmo grupo tem momentos de intolerância. Né? Então, para a comparação no ensino, você tem múltiplas possibilidades. Né? Estudar e entender o tempo atual também é entender que certos mecanismos se repetem. Né? A história, ela não se repete como um todo, mas certas situações são repetitivas. Né? A intolerância é uma delas. Você não tolera certos grupos, você não tolera certas ideias e você toma medidas radicais de extermínio, de proibição, de queima de livros. Então, são coisas que nós temos que estar atentos. A relação nossa com obras de arte. Teve momentos que as sociedades europeias eram intolerantes com a pintura de temas do nu na arte, né? A arte greco-romana, os personagens da mitologia. Então, você tem formas de tentar proibir. Ah, não, o Capela Sistina pinta, né, alguma coisa em cima, porque você não quer o nu. E agora isso está se repetindo. Né? Tem museus que estão fazendo exposições restritivas de idade, porque vai ter representações de nu na arte, né? Então, certas coisas se repetem. Intolerância de certos temas pelo avanço de ideias radicais, principalmente de grupos religiosos. Né? Então, isso é uma coisa que se repete na história. Eu acho que o comparativismo ele serve para mostrar isso também. Né? Que a intolerância não é só política e noções de raça. Né? Que raça também é um construto. Mas a religião também ela vai ter momentos de intolerância. Então, isso é muito interessante. No mesmo momento que você tinha a convivência das 13 religiões da Península Ibérica, vai ter momento que você vai ter intolerância. Então, esse vai e vem. Não, perfeito, Johnny. E, Johnny, olha, tem um pessoal aqui que está aqui toda hora perguntando se você vai mandar um abraço, porque eles são seus alunos. É o Caio, o Luiz. O Caio. Eles estão aqui, ó, pedindo para você mandar um abraço para o pessoal da FPB. A galera de estudantes da disciplina de mitologia nórdica da UFPB, né? Um grande abraço para vocês, né? Obrigado aí pela audiência, né? Eles estavam desde o início perguntando se você ia mandar um abraço, eu não ia. Eu falei, bem, então vou deixar aqui separado para poder comentar no finalzinho. Eu queria, né? A gente já está com um boteco hoje, foi um pouco longo. O boteco tem uma média, às vezes, de 60 minutos, ou um pouco menos. Hoje a gente foi para quase 1h40 daqui a pouco. Eu queria agradecer a presença da galera, lembrar que esse material vai ficar salvo, né? Então, vocês, quem aí não acompanhou ao vivo, a partir desse momento já pode assistir. E quem assistiu e quiser rever também pode ver esse conteúdo. Reforço o convite para vocês acompanharem, né, os trabalhos do professor Johnny Lang. E também. Chegou uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou ler. As perguntas do professor. Até me atrapalhei, perdão. O material do professor Johnny Lang, dos pesquisadores do NEV, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. O professor Johnny Lang também tem os artigos dele, né, separados também já no academia.edu. Eu também deixei o link aqui na descrição. Então,
acessem o material de um pesquisador e todo um grupo que trabalha com essa temática no Brasil, então, em língua portuguesa, tá, galera? Então, deixa eu só ver aqui a pergunta do Giovanni. Aqui ele está perguntando: quais eventos acadêmicos que abordam os cristianismos no mundo antigo ou correlatos que costumam participar ou podem nos indicar? Eu acho que ele quer saber com relação à temática da suástica. Ele quer indicação de texto. É isso? Eu não sei se é de suástica ou se ele quer saber de eventos acadêmicos em história sobre a questão de história do cristianismo, de eventos sobre a Porque história se do cristianismo. for o cristianismo com relação ao Jesus histórico, nada. Tá? O Estado nazista não está produzindo pesquisa sobre o Jesus histórico, muito pelo contrário. Eles estão fomentando um Jesus fora do ambiente judaico, é um Jesus que está completamente descolado do ambiente judeu, ele é um não judeu, ele, no fundo, é um ariano, é um exemplo de um ariano que é de uma raça pura, que esses nazistas seriam descendentes. Então, Giovanni, se for nesse sentido a pergunta, você dá uma conferida lá na descrição do vídeo sobre a resenha do Humberto Eco, que lá tem o link já do texto do André Cheftarese com o Daniel Justo, só sobre essa temática do Jesus ariano. Agora, se for indicações de leituras com relação ao tema aqui do Boteco de hoje, aí é com o professor Johnny Lang. Bibliografia sobre a suástica, há uma grande quantidade de estudos, geralmente em língua inglesa. Isso depois, esse arquivo, Juliana, vai ficar disponível aqui como que o pessoal faz para acessar? O link já está aqui na descrição também, mas qualquer coisa, não sei se é possível. O pessoal também pode entrar lá no Instagram do Neve e entrar em contato, de repente, né? Sim, entra em contato comigo, eu posso fornecer alguma bibliografia específica. Tá? Geralmente material em inglês. No Brasil não tem muita produção sobre a história da suástica, é um pouco limitado. Praticamente não tem assim, estudos de maneira geral, né? Na história em geral é pouco estudado. Você estuda geralmente o Estado nazista, né? O nazismo no Brasil, neonazismo no Brasil, mas essa parte de simbologia realmente é muito carente, né? Muito pouco estudada. Inclusive, quando postaram as fotos, por exemplo, do Batalhão Azov, que no começo da guerra da Ucrânia, super popular em todo o mundo, mas havia muito achismo, né? Porque o que é esse sol negro, né? Você realmente tinha poucos especialistas comentando, né? Porque realmente não tem quase estudo sobre simbolismo. Bem, entendi, Giovana. Na verdade, ele está perguntando eventos acadêmicos. Bem, aí você acompanha os canais aqui. Eu sempre estou divulgando eventos acadêmicos promovidos não só pelo FRJ, mas de outros colegas lá no Instagram. O Neve, eu também sei que faz esse tipo de divulgação. Então, mais uma oportunidade aí, mais um convite para vocês acompanharem a gente também nas redes sociais. Enfim, Johnny, passo os microfones para você para fazer suas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer pela presença, né? A segunda participação do Neve, agora a gente tem um coordenador do Neve aqui no canal. É muito, para mim, muito importante estar recebendo colegas, pares de universidades públicas dos mais variados estados do nosso país. Eu acho que isso também mostra para o grande público como que a academia brasileira tem produzido muito material de qualidade, em diferentes áreas nesse campo das experiências religiosas, que acabou que o Boteco se voltou mais de forma aberta para o tema das experiências religiosas. Então, enfim, eu só queria te agradecer, isso para mim é muito importante,
está, né, servindo aí de base também para ampliar essa divulgação científica nacional. Bom, eu só tenho a agradecer o espaço, né, Juliana? Muito obrigado. Para aqueles que têm interesse, então, pela Escandinávia, né, sigam as redes do NEV, estejam atentos, né, às atividades e movimentações que o NEV faz em suas múltiplas vertentes, né? E quem quiser acompanhar então, essa questão de história das religiões de maneira mais geral, tem o próprio canal da Juliana, que abre espaço para várias questões, né? E só tenho a agradecer então, essa oportunidade e quem sabe nos vemos em outro contexto no futuro. Muito obrigado. Não, com certeza será um prazer recebê-lo aqui de novo no Boteco. Enfim, galera, então era isso. Não esqueçam de deixar aquele like, compartilhem o vídeo com os seus amigos e até a próxima. Tchau! Tchau!